Aleluia. Eu não sei, mas eu estou com o coração queimando de alegria. Porque Elias me inspirou tanto, e esse começo de ano, que nós escolhemos essa série de mensagens, são 6, está faltando mais 2, né? Então na primeira nós falamos que o Elias, ele foi um homem que não se conformou com o que estava acontecendo. A idolatria de repente começou a tomar conta do coração das pessoas daquele reino que era de Deus, por conta do seu rei que de repente se torna idólatra. Elias se levanta e diz: eu não concordo. E aí então ele tem o seu encontro ali com Deus, e Deus fala com ele, vai lá e fala com o rei, e ele chega e fala no rei, e ele diz o seguinte: a próxima vez que nós vamos conversar, nós vamos resolver uma situação que se começa agora. E o que começou assim que Elias saiu da presença do rei Acabe, dizendo: você não devia ter trazido idolatria para dentro do povo. O que aconteceu, irmãos? Seca. Parou de chover em Israel. E foram 3 anos, até que chegou o momento, irmãos, que nós vemos o rei Acabe desesperado, e o Elias, então, Deus fala com ele: vai falar com Acabe. E aí a situação era triste, porque Acabe estava procurando Elias para matar, porque 3 anos de seca. O rei idólatra sabia muito bem que a culpa era dele, mas ele não queria assumir, ele queria transferir a culpa para Elias. Então ele queria matar o profeta que havia dito: Deus só vai devolver a chuva para essa terra o dia que vocês reconhecerem só o Senhor é Deus. E é interessante, irmãos, que Deus escolheu um profeta justamente que tinha o nome Elias, que significa? Elias significa? Só o Senhor é Deus. No meio de uma nação que de repente começou a esquecer de Deus e colocar outros no lugar de Deus, Deus levanta um homem, um profeta chamado Só o Senhor é Deus. E esse Elias então, ele tem a coragem de fazer diferença, ele tem a coragem de obedecer a Deus, e ele tem a coragem e a ousadia de chegar depois diante do profeta, 3 anos depois, quando Deus fala: Elias vai falar, Elias falou: eis-me aqui, Senhor, estou correndo risco de morte, mas eu vou. Então Elias foi falar, se pôs frente a frente com aquele que estava procurando para matá-lo, mas Deus mandou, Elias disse: eu vou. Então nós aprendemos, irmãos, com Elias, que a obediência é a chave para você ser a resposta que o mundo precisa. Quando você ouve de Deus, e você não importa com o que vai te custar, você obedece a Deus. Elias ouviu de Deus: vai falar com o rei, mas o rei quer me matar. Vai falar com o rei. Ok, Senhor, estou indo. Chega diante do rei, o rei o acusa de quê mesmo? Ah, você é o perturbador de Israel? Ok, ele diz: não sou eu. Olha a ousadia, nós vimos domingo passado que a ousadia de Elias dá uma resposta com palavras ao rei: eu não sou o perturbador de Israel, o perturbador, excelência, é o Senhor, a sua esposa Jezabel idólatra, a sua família. Vocês sim são os perturbadores, vocês são a causa de estar 3 anos de seca, tudo está morrendo, e só vai voltar a chover na hora que eu falar com Deus. Mas Deus disse que isso está para acontecer. E aí, irmãos, na palavra de hoje, na continuação, a primeira foi: onde estão os Elias? Eu estou vendo muitos Elias se levantando aqui, irmãos. Eu estou vendo muitos irmãos inconformados com o vizinho que está perdido, se morrer vai para o inferno. Eu estou vendo muitos irmãos aqui dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu vou falar com ele sim, pode me dar a palavra que eu vou. Eu estou vendo aqui, irmãos, muita gente disposta a obedecer ao Senhor, mesmo que te custe alguma coisa econômica ou alguma coisa de desconforto. De repente você vai deixar de estar um pouquinho mais no seu trabalho, com a sua família ou com os seus amigos, para estar na presença de Deus, para estar fazendo a obra de Deus. De repente você vai ter a obediência de falar: Senhor, o Senhor está mandando? Ok, eu estou indo. Mas, irmãos, a ousadia é quando você chega à conclusão: sim, eu vou obedecer a Deus, então eu vou começar a declarar com a minha boca algumas coisas que vão me comprometer.
Então, irmãos, eu espero que Deus esteja colocando ousadia no coração desta igreja em nome de Jesus. Vamos declarar, vamos ganhar essa cidade para Jesus. Você tem ousadia para dizer: eis-me aqui, Senhor, para compartilhar a minha fé com o meu vizinho, com os meus parentes, com os meus amigos. Amém? Ousadia para declarar: eis-me aqui, Senhor. Mas, irmãos, hoje nós vamos ver que depois da ousadia, a ousadia é uma questão de palavras, vem a coragem, que é uma questão de atitude. Ousadia envolve declaração de fé, coragem envolve a prática daquilo que você disse, a prática daquilo que você disse no momento em que o Espírito tocou o seu coração. Muitos de nós, quando vemos coisas como nós vemos o Descende ontem, ficamos assim maravilhados e somos tocados. E ali, sabe, você pode ter ido lá ou não ter ido, você pode ter visto ali pela televisão, e naquele momento Deus tocou no seu coração, e ali com ousadia você falou: Senhor, pode contar comigo. Ok, ousadia para declarar. Mas agora, irmãos, você vai ver, é preciso coragem para fazer. Eu quero que projeta 1 Reis capítulo 18, versículo 19, onde nós vamos ver a continuação. Nós estamos indo de gota em gota dessa história de Elias, mas aqui a situação é o seguinte, versículo 19 de 1 Reis 18 diz: Elias falando para Acabe: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Fala para o irmão: Elias agiu com coragem. Ousadia para falar e coragem para dar uma ordem para o rei. Olha, rei, o Senhor me mandou, eu sei que eu estou correndo risco, mas eu já disse que o Senhor é a causa, mas eu vou te dizer como nós vamos resolver esse problema. Deus disse que vai voltar a chover, mas antes vai ter que acontecer alguma coisa aqui. Então, o Senhor vai convocar os 450 profetas que a sua esposa sustenta, com o verbo do palácio, mas os outros 400, que também são sustentados, o Senhor vai levá-los no alto do Monte Carmelo, e lá nós vamos ter um duelo. Eu sou o único, sozinho, vou estar lá representando o Deus de Israel que o Senhor abandonou. E esses 850 profetas falsos, desse Deus que vocês acham que é Ele que é o responsável pela prosperidade, pelo progresso, pelos negócios dessa nação, vocês acham que é Ele? Ok, eu vou mostrar para vocês que é esse seu Deus fajuto que é o responsável por essa seca, mas isso vai mudar. Então eu vejo aqui coragem para dar uma ordem, para obedecer, correndo risco de vida. Mas nós temos uma outra situação que está lá em Josué capítulo 1 verso 9, que vai projetar o versículo. Em outra situação Deus fala com outro servo, Josué. Você sabe que Josué foi um ajudante de Moisés, que assim que o povo sai do Egito, o povo tem que ser levado para a terra prometida. Depois de 40 anos peregrinando, chegou o dia de entrar na terra, mas Moisés é recolhido pelo céu, por Deus para o céu, e Josué fica ali com a missão de atravessar. Quando ele olha para a situação, ele diz: Senhor, 40 anos que nós estamos aqui com um homem que tem comunhão contigo, conduzindo o povo, agora o Senhor recolhe esse homem, e eu fiquei aqui com esse problema na mão, eu fiquei aqui com essa situação na mão. Senhor, quem sou eu agora para levar esse povo para aonde o Senhor disse que levaria? Aí Josué 1:9, Deus fala assim: não fui eu que lhe ordenei? Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. O Senhor teu Deus vai estar com você, meu irmão, por onde você andar. Seja forte e corajoso. Sabe por quê? Romanos 8,15 diz o seguinte: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai.
Quando nós aceitamos a Jesus, qual foi o espírito que Deus colocou em nós? De covardia ou de coragem? Aqui Paulo fala em Romanos: quando nós nascemos de novo para o Senhor, o espírito que Ele colocou em cada um dos filhos neonascidos foi um espírito de coragem, de ousadia, para se levantar do conforto, da comodidade de uma cadeira assistindo um culto, e na segunda-feira sair atrás de uma pessoa perdida e dizer: se depender de mim, você não vai para o inferno não, eu vou falar da graça de Jesus para você. Amém, queridos? Se você sentir desejo, pode dar glória a Deus. Parece que me entusiasma um pouco mais. Amém? Quando a igreja está recebendo, a gente fica mais satisfeito, né? Agora, Elias mostrou então obediência para ir, ousadia para falar e coragem para marcar um evento. Irmãos, quando você decide alguma coisa, enquanto você não tem coragem para marcar o evento, enquanto você não marca: olha, é tal dia, é tal hora, eu vou fazer, eu vou começar, ou eu vou terminar. Enquanto você não marca, você fica só na ousadia. Mas quando você marca, nasce um compromisso e é preciso coragem. Muitas coisas na nossa vida nós deixamos de receber, porque nós temos até o ponto da ousadia. Nós ouvimos de Deus, nós temos certeza que Ele é o Senhor, nós falamos: sim, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Nós temos ousadia de declarar: conta comigo, Senhor. Mas na hora de marcar o evento para começar, nós afinamos e damos desculpa. Eu me lembro que quando Jesus chamou alguns discípulos, alguns falaram: Senhor, eu estou trabalhando tanto, Senhor, tenho tanto compromisso, não vai dar. Comprei uma junta de boi, tenho que experimentar. O outro falou: Senhor, eu casei, eu tenho que ir lua de mel. Ok. O outro falou: mas o meu pai morreu, eu tenho que enterrar. Ele falou: ok, mas não é assim que eu vou fazer a minha obra, com gente que apresenta uma boa desculpa. Porque se você tem uma boa desculpa, Deus não tira a tua razão, mas Deus está dizendo para você: aonde estão os Elias? Dispostos a obedecer, ousados para falar e corajosos para fazer. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu quero ler 1 Reis 18, verso 19 e 21, que diz assim: olha a coragem. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Mas aí a continuação lá no versículo 18, 1 Reis 18, 23, a ordem continua: tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Diga: o sangue dos profetas falsos começou a correr, porque eles estavam invocando e o Deus Baal não estava respondendo. Irmãos, é assim que acontece quando você invoca aquilo que não existe. Invoca, faz sacrifício, mas não tem a resposta que satisfaz. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde.
porém não se ouviu nenhum som. Eu vou passar um filminho que eu vou dar um comando, eles vão projetar aqui para você. Mas eu quero que você se situe no que você vai ver. E esse filminho que eu vou passar é para você sentir. Que muitas vezes ouvir e ver completa o que Deus quer falar conosco nessa noite. A situação aqui era: um Deus que faz estava sendo trocado por um Deus que não faz. Mas irmãos, tem coisas que aqueles profetas estavam apresentando que eram feitas pelo seu Deus. Algumas situações que estavam acontecendo ali com Israel, no momento que eles estavam adorando Baal, estava dando certo. É por isso que todo mês, todo dia, o rei sustentava aqueles profetas. E muitas vezes a invocação de alguma coisa que não é Deus verdadeiro também traz uma resposta. E é por isso que muita gente vive iludida. Ah, mas eu também tenho. Ah, mas eu também sei. Ah, mas eu também faço. Ok. Os profetas de Baal, quantos eram? 450 e mais 400, né? 850 homens estavam levando uma prática religiosa naquele país, e até um certo ponto estava dando certo. Até o dia que se levantou alguém e falou assim: vocês estão enganados, eu vou mostrar o que é o verdadeiro para vocês. Elias. E aí, irmãos, o confronto era inevitável. E aí Elias fez o que você já viu o texto narrar. Vamos reunir todos. Vocês preparam metade de um animal, coloca no seu altar. Eu preparo a metade do mesmo animal e coloco no meu altar. Ninguém vai pôr fogo, ok? E nós vamos fazer o seguinte: vocês rezam o quanto quiser, orem o quanto quiser, façam o ritual que vocês quiserem, mas o combinado é o seguinte: vai ter que pôr fogo nessa carne sem um palito de fósforo. Ninguém vai jogar gasolina, ninguém vai jogar ali um tiro de rojão, ninguém vai fazer pirotecnia nenhuma. Vocês vão só fazer as práticas religiosas que vocês conhecem, ok? Combinado? Combinado. E aí foi, de manhã, meio do dia, à tarde, e oba, né? E cadê a resposta? Nada. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós vemos a glória de Deus se manifestar. Caia fogo do céu e mostra que há Deus na sua vida. Caia fogo do céu e mostra que há Deus na minha vida. Irmãos, nós estamos vivendo momentos em que nós somos a resposta para aquele que está buscando e não está encontrando, aquele que está adorando, mas não está resolvendo a sua adoração, aquele que está crendo em alguma coisa, mas para as pequenas causas qualquer juiz resolve. Mas para as grandes causas só o Deus Todo-Poderoso. Não espere chegar um câncer na sua vida, não espere chegar uma perda de um casamento ou de um filho, não espere chegar uma desgraça na tua vida para você clamar: só o Senhor é Deus. Irmãos, tempos de paz são tempos perigosos para a igreja de Jesus, porque são tempos de ficar sentado no banco, são tempos de olhar para a situação e não estou nem aí, eu estou feliz. Quando Deus começa a abençoar muito um povo, uma nação, uma igreja, uma localidade, irmãos, aí tem um perigo da mornidão. E o Senhor Jesus diz: vomitar-te-ei da minha boca se você for morno. Você tem que ser quente. Caia fogo do céu e queima o meu coração. Eu vou te dizer bem rapidamente que a nossa hora avançou. Para ter coragem para realizar atos extraordinários, primeira coisa, faça sua parte e confie nas promessas de Deus. Faça a sua parte e confie nas promessas de Deus. Deus disse a Josué, lá em Josué 1,6: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. A nossa parte é se manter forte na fé e também confiante nas promessas. Você confia em alguma promessa que Deus fez para você ou para a igreja
ou de modo geral, você confia. Se Deus disse, você fala, Deus está falando para mim. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para algumas promessas, e a maior parte delas está no Velho Testamento, muitas vezes, porque nós não estamos mais debaixo da lei, da obediência da lei para ir para o céu, para ser salvo, nós somos salvos pela graça, mas as promessas são palavra de Deus. Aquilo que Deus disse no Velho Testamento, jamais deixará de ser palavra de Deus. A questão é que não é para essa época algumas coisas, mas as promessas são para todos os tempos. Amém, queridos? Então tudo aquilo que Deus prometeu, você deve reivindicar. Tem uma frase que vai projetar, diz: não será fácil avançar. Pelo contrário, você será tentado a desistir do que Deus tem para a sua vida. Presta atenção, não vai ser fácil avançar. Muitas situações vão fazer você, deixa para lá, agora não é momento, agora não é tempo, eu estou numa fase que agora eu preciso concentrar nos meus negócios, agora eu preciso concentrar na minha família, agora eu preciso, enfim. Presta atenção, não é fácil tomar posse de algumas palavras, de algumas promessas, mas elas são para nós. A cada passo que você dá, uma nova porta é colocada diante de você. Eu quero que você fale essa frase para quem está do seu lado. A cada passo que você dá, Deus abre uma porta e coloca na tua frente. Então, irmãos, se Deus mandar, obedece. Se Deus falou, faz. Não negocia. Não entra naquela, não, mas isso não é para hoje. É para hoje. Se é Deus dizendo para você a respeito de santidade, daquilo que Ele ama, daquilo que Ele gosta, daquilo que Ele não gosta, é para hoje. É Deus falando. Amém, queridos? Segunda coisa, para ter coragem, irmãos, para realizar coisas extraordinárias. Deixa eu perguntar aqui, que eu não perguntei. Alguém aqui deseja ser usado por Deus para realizar alguma coisa extraordinária? Eu quero saber quem está querendo ver o extraordinário na sua vida. Mas eu não estou falando do dia a dia, não. Não estou falando daquela rotina que por anos está acontecendo e está te abençoando. Não, estou dizendo de algo a mais. Amém, queridos? Continua reivindicando. Senhor, eu quero o extraordinário acontecendo na minha vida. Então a segunda coisa é: obedeça a Deus e ande em integridade. Deus fala para Josué capítulo 1 verso 7: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Irmãos, lei de Deus é lei de Deus, ok? Aquilo que Deus diz que gosta, Ele vai gostar sempre. Aquilo que Deus diz não gosta, Ele nunca vai gostar, amém? O que muita gente faz confusão: ah, mas é Velho Testamento. Sim, Velho Testamento. A única coisa do Velho Testamento que não serve mais para nós, é que você não consegue mais conquistar a tua salvação fazendo obras com o teu próprio esforço. A única coisa que Deus não aceita mais, é que você seja concorrente de Jesus, querendo você fazer um esforço, um sacrifício, alguma coisa assim sobrenatural, para impressionar Deus, e você chegar diante de Deus e falar assim: está vendo, Senhor? Agora o Senhor pode mandar a minha bênção, porque eu fiz a minha parte. Mas a única coisa que Deus não aceita mais, é que você queira substituir o que Jesus fez na cruz. A parte dele foi oferecer a si mesmo. Você não pode substituir isso pelo teu sacrifício, dizendo: porque eu guardei um dia de sábado, porque eu guardei, eu não comi isso, não comi aquilo, porque eu não fiz isso, fiz aquilo, então, Senhor, eu acho que eu mereço. Irmão, toda pessoa que você perguntar, você tem certeza que se você morrer agora, o céu está te esperando? Se ele vacilar, prega o evangelho para ele, da graça. Se ele não tiver certeza, irmãos, ele está perdido. Eu tenho que dizer isso com todas as letras. Não é tempo mais de enganar ninguém. Não é tempo mais de fazer como os profetas de Baal, meia boca, porque meias coisas dão certo. Mas na hora H, na hora, irmãos, que você chegar diante do trono de Deus, a palavra de Deus diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu não vos conheço.
E o Senhor disse: mas aí muito naquele dia vão dizer: ô Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, fiz aquele outro. Falou: eu sei que você fez, porque o meu nome tem poder, mas eu nunca te conheço, porque eu não me lembro de você ter entregue a sua vida para mim. Eu não me lembro de você ter tido ousadia, ter tido coragem de fazer o que eu mandei, porque você ficou analisando se valia a pena ou não. Você ficou buscando o teu próprio conforto, as tuas próprias conveniências, e o meu reino pereceu por falta de quem tivesse ousadia e coragem. Vocês estão entendendo? Então, querido, obedeça a Deus e mantenha integridade. Tem uma frase que eu quero que você leia: você não conquista para santificar, você santifica para conquistar. Você não conquista primeiro, para depois: Senhor, primeiro eu vou fazer, depois eu vou servir o Senhor. Não, não é assim. Buscai primeiro o reino de Deus, diz Jesus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca o reino de Deus, se santifica. Agora sim, Deus vai como prêmio, recompensa, abençoar, que tudo que você precisar vai ser suprido. Aonde o seu pé pisar, o mar vai se abrir. Onde tiver uma necessidade, vai ser suprida. Onde tiver uma tristeza, vai sair em nome de Jesus. Onde tiver um casamento ameaçado de desfazer, o Senhor vai entrar ali, porque você está diante da presença dEle, e aquele casamento vai restaurar. Onde tiver uma empresa falindo, o Senhor vai ver que o teu coração está na mão dEle, essa empresa vai prosperar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas não inverta. Senhor, primeiro vou cuidar do meu interesse, né? Casei, vou para a lua de mel, vou experimentar a junta de boi, comprei uma loja, vou lá ver se está tudo certo, para depois vir fazer. Não, não é essa a sequência. Quantos dizem amém? Terceira coisa, para ter coragem, para realizar atos extraordinários em sua vida. 3, creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Creia que Deus tem o melhor. Lá em Josué 1,7 diz: para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Sabe, a vontade de Deus é sempre que os seus filhos sejam bem sucedidos. Não desconfie de Deus. Não ache que Deus está interessado só nele. Não pense que Deus quer que você faça para Ele e fique você no prejuízo. Não, esse não é o caráter do Deus que nós servimos. Ei, amém? Esse não é o caráter do Deus que você tem que dar para Ele, ficar no prejuízo e aguentar as consequências da falta. Deus falou: eu não preciso, eu tenho tudo, eu só quero saber se o teu coração está comigo, que aí o resto eu te dou tudo que você precisa. E aí, irmãos, é lindo Jeremias 29:11, nessa versão que eu vou ler para você, vai projetar: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Fala para o irmão: esse é o plano de Deus. Fala: para a minha vida. Paulo fala em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E eu quero experimentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a quarta coisa, para ter coragem, para realizar atos extraordinários. Quarto, ande em fidelidade com a palavra de Deus. Lá em Josué 1:8, Deus fala para ele: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Irmãos, Deus fala: se houver fidelidade em fazer o que eu estou mandando, só então tudo o que você fizer vai ser bem sucedido. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Não está para projetar, mas eu preciso ler para você Salmo 107, verso 9, que diz: pois Deus é tão bom, que Ele dá água aos que têm sede, e coisas boas aos que estão com fome. Mateus 7,11, Jesus fala: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, mesmo nós, que Jesus diz, sendo maus, você dá coisa boa para o seu filho quando você pode, imagina Deus que pode todas as coisas. Quinta e última, e eu quero que os irmãos que tocam venham para cá: vença o medo e o desconhecido para avançar. Vença o medo e o desconhecido. Josué 1,9 diz: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Aleluia. Não tenha medo, Deus está com você por onde você andar. Vai escalar uma montanha? Deus está com você. Aleluia. Ah, vai fazer um negócio? Deus está com você. Amanhã no meu serviço eu tenho uma dificuldade? Deus está com você. Ah, mas quando chegar em casa, amanhã, segunda-feira, essa semana, Deus está com você. Não apresente desculpas para deixar de obedecer a Deus, porque Ele não acredita nas suas desculpas, porque Ele diz: você é meu filho, eu te chamei, eu tenho um projeto na tua vida e eu estou com você. Aleluia. Irmãos, Deus quer te levar a grandes conquistas, mas a voz que você der atenção determinará os resultados. Se o espírito do medo você ouvir, vai ter paralisação, ou se o Espírito de Deus, vai ter avanço e conquista. Queridos, eu quero concluir, que eu tenho algo ainda muito importante, que nós temos que tomar uma posição de coragem nesta igreja. Sabe, irmãos, pregar sobre ser corajoso é tão gostoso, que você encontra respaldo na Bíblia. Eu tenho aqui milhares, centenas de versículos mostrando para você que Deus diz para você: ser forte e corajoso. Mas ser forte e corajoso para fazer o quê? Não é qualquer coisa, é para fazer o que Deus mandou. Ser forte e corajoso na tua vida pessoal. O que é que você precisa parar de fazer e não está tendo coragem? Você está protelando, está deixando para amanhã, está empurrando com a barriga. Deus está dizendo, na tua vida pessoal: decida e aceite que eu estou com você e o melhor eu tenho para a tua vida. Na tua vida familiar, você tem colocado teu casamento diante de Deus, você tem colocado teus filhos diante de Deus, você tem colocado situações que você não tem controle, de familiar que muitas vezes está ali te aborrecendo, te apoquentando, e você já está clamando: Senhor, eu não sei o que fazer. Deus fala: você não precisa saber, eu sei o que fazer, eu sei o momento de agir, eu sei quando eu vou agir. Eu só quero que você tenha uma certeza: eu estou com você e o melhor vai te acontecer. Aleluia. Tua vida profissional, tua vida espiritual, são tantas as coisas que nós precisamos ter coragem, ou para começar, ou para concluir. De repente até já começou, mas parou no meio do caminho, ou de repente para parar de fazer. Mas irmãos, nós temos um objetivo como igreja, porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou. E eu quero que você nesse momento tenha perfeita lembrança do que foi, para o que você foi salvo e chamado. Será que passa na tua cabeça que você foi salvo e chamado só para não ir para o inferno e tá bom demais? Será que você pensa que você foi chamado só para desfrutar da gostosura de estar
no meio dos filhos de Deus, que nós chamamos de irmãos. Irmãos, conviver nesse ambiente é maravilhoso. Se você convidar alguém para vir para um ambiente agradável, todo mundo vem. Mas será que é só para isso que Deus nos chamou? Ou será que Deus nos chamou para fazer diferença nesse mundo? Será que Deus nos chamou para ser a boca dele, falando para o seu colega do lado: ei, você está observando alguma coisa diferente de mim? Queria falar com você a respeito de um assunto: paz. Irmãos, o mundo vive buscando paz. Será que você conhece alguém que faz qualquer coisa para ter paz? Você não precisa levantar a mão, mas eu creio que chegando no teu trabalho amanhã você vai dizer: esse cara precisa de paz. Não é possível ter essa atitude. De repente, se você tem um fornecedor que tem ali um comportamento que você, o Espírito vai dizer: você está percebendo por que ele é assim? Ele não tem paz. De repente entra um cliente na tua loja, você que é comerciante, e você descobre que aquela atitude dele é porque ele não tem paz. De repente você está chegando hoje na tua casa e tem alguém lá que vai te receber, e ele vai deixar bem nítido: eu sou assim porque eu não tenho paz. E aí eu te pergunto: o que é que Deus quer fazer para dar uma resposta para essa pessoa que está procurando aonde tem paz? Meu Deus! Diga: eu sou a resposta. Diga: Deus quer me usar, e eu vou fazer o que precisa ser feito.